Dividend yield é um indicador que, de fato, você precisa dominar, porque esse indicador ele é um excelente indicador para medir se uma determinada empresa está pagando muito dividendo ou não, e ainda para você comparar se os dividendos que aquela empresa está pagando é competitivo, é maior ou é menor do que as empresas aí concorrentes de outros segmentos, tá bom? O dividend yield, ainda que o nome seja um pouco feio, ele é uma fórmula de cálculo bem simples. Nada mais é do que você pegar a soma de todos os rendimentos, todos os dividendos que uma determinada ação ou fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses e dividir esse valor pelo preço que aquela ação está sendo negociada. Então, se você, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu sou investidor da Ambev e vamos supor que a Ambev tenha pago por ação nos últimos 12 meses R$ 2 de dividendo, tá bom? Se a ação da Ambev nesse momento estiver sendo negociada a, por exemplo, R$ 10, eu vou pegar então R$ 2 que ela pagou por ação nos últimos 12 meses, dividir por R$ 10, que é o preço que aquela ação está sendo negociada nesse momento, e essa conta vai me dizer qual que é o dividend yield. Então, nesse exemplo teórico que eu estou te dando, o dividend yield seria de 20%. Todo investidor aí que eventualmente quisesse comprar essa ação nesse momento, se a Ambev continuasse pagando os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, ele teria um dividend yield de 20%. Esse número ele é bacana porque você consegue entender e comparar se esse dividendo é atrativo ou não, se as empresas concorrentes estão pagando mais ou menos do que dividendos do que aquela empresa que você está analisando, e também para você ter como uma referência se aquela empresa é uma empresa considerada como uma empresa boa pagadora de dividendos. Eu, particularmente, gosto de usar como uma referência um dividend yield acima de 6%. Então, um dividend yield acima de 6% eu já considero como um dividend yield bem interessante. É um dividend yield bem acima da média do que as empresas da Bolsa de Valores aqui no Brasil pagam, tá? Para você ter uma ideia, a média de dividend yield que uma empresa na Bolsa paga não chega a 3%. Então, quando a gente fala de encontra uma empresa com dividend yield de 6%, sim, você pode considerar que é uma empresa pagadora de dividendos. E se você conseguir olhar no histórico, nos últimos anos dessa empresa, se de fato ela conseguiu se manter uma pagadora em patamares ali próximos de 6% até maior, aí você consegue ter uma segurança ainda maior de que essa empresa é uma empresa pagadora de dividendos. Eu estou te falando isso porque existem empresas, principalmente aquelas empresas que têm o seu negócio muito cíclico, que em dado momento ela vende muito e depois ela acaba vendendo menos no ano seguinte porque o mercado não está positivo para ela. Essas empresas muito cíclicas, elas acabam em dados momentos distribuindo dividendos muito altos em algum período curto e depois esses dividendos caem bruscamente. Às vezes até ela passa o ano sem distribuir dividendo. Empresas normalmente cíclicas são aquelas empresas que a gente chama de empresas de commodity. Quer alguns exemplos aqui? Por exemplo, Klabin, Suzano, Vale, Petrobras. São essas empresas que em determinado momento elas pagam muito dividendo porque o mercado está muito positivo e aí em outros momentos elas ficam alguns anos sem pagar. Essas empresas, elas não são consideradas empresas boas pagadoras de dividendos, porque elas não conseguem manter uma constância, elas não conseguem manter uma recorrência nessa distribuição de dividendos, tá bom? Isso não quer dizer que sejam investimentos ruins ou bons, não é isso que eu estou dizendo. Só estou te dizendo que se você está buscando uma empresa boa pagadora de dividendos, você espera que essa empresa pague dividendos recorrentemente, que essa empresa tenha aí, ao longo dos anos, uma distribuição relativamente previsível. E essas empresas mais cíclicas, por mais que elas paguem bons dividendos em dado momento, a gente não pode considerar elas como uma empresa recorrente, né? Uma empresa com dividendos aí recorrentes e constantes.